Não é segredo pra ninguém que Conan é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. É só olhar o nome do canal e já dá pra ter uma ideia. Nesse vídeo vamos explorar as lições filosóficas e místicas que podemos tirar desse bárbaro e desvendar o enigma do aço. Mas, primeiramente, vamos justamente contextualizá-lo. Quem teve pouco contato com o Cimério pode achar que é um personagem simplório, que esmaga, que é só uma montanha de músculos, rústico, burro, e não é culpa sua. Vários formatos posteriores já o retrataram de forma muito pobre, mas ele não surge com o filme do Schwarzenegger ou com os quadrinhos da Marvel, e sim com histórias publicadas na década de 30 pelo escritor texano Robert Irving Howard. Sim, Conan é mais antigo que O Senhor dos Anéis, e existem indícios de que Tolkien leu e gostou de pelo menos uma história do bárbaro. A própria criação do personagem tem algo de místico, se me permite dizer. Em trocas de cartas de Howard com seu amigo Lovecraft, ele dizia que via o Conan na sua frente, materializado, ditando as histórias e contando de suas aventuras. E seu papel não era exatamente criar, e sim narrar o que o bárbaro dizia. Ele não conseguia parar de escrever e tudo fluía de uma forma assustadoramente fluida. Alguns dizem que Conan seria uma idealização do autor, talvez como ele gostaria de ter sido. Ele gostava de boxe, de espadas, de ler sobre civilizações antigas e principalmente sobre os povos celtas, especialmente depois que descobriu que tinha uma forte ancestralidade escocesa. Apesar de idolatrar a força, a coragem, a brutalidade heróica e ser, na minha opinião, um dos melhores autores de cenas de combates, ele era introvertido, um cavalheiro gentil, estudioso, idealista e convivia com uma melancolia profunda que acabaria por ceifar sua vida precocemente. A própria trajetória, a biografia do autor, ajuda a entender melhor a sua filosofia, e recomendo que vocês mesmos deem uma olhada. Bom, vamos caracterizar o Conan do jeito certo então. Ele é realmente muito forte, e em várias histórias é retratado como possuindo uma força taurina, mas também é extremamente ágil e flexível como uma pantera. E várias ilustrações, infelizmente, pecam na hora de evidenciar sua agilidade e atletismo. Seu porte físico e habilidades atléticas vêm de sua origem bárbara, de ser de um povo não civilizado ou acostumado com conforto, os cimérios. Mas não se engane, nessas histórias civilizado não é bem um elogio, e sim uma ofensa. A civilização é vista tal como o final do Império Romano prestes a sucumbir, como algo corrupto, decadente, degenerado, hipócrita. O barbarismo é o estado natural da humanidade. A civilização é antinatural, um mero capricho circunstancial. E o barbarismo há de conquistar o triunfo definitivo. A barbárie versus a civilização está presente em praticamente todas as histórias originais, mas não é romantizada como no Bom Selvagem de Rousseau, nem totalmente demonizada como em Thomas Hobbes. Talvez seja um meio termo, para ser sincero. Conan é, de fato, um bárbaro violento, um guerreiro, um assassino, mas possui um forte código de ética. A civilização se apresenta com suas leis e organização artificial como se defendesse os interesses do povo, mas na realidade explora e manipula para fortalecer os interesses mesquinhos de poucos. Várias das civilizações do passado foram construídas com base na escravidão, por exemplo. E isso era legalizado, aceito do ponto de vista da civilização, o que o Conan sempre abominou. Até mesmo porque nas histórias ele já foi escravo e leva muito a sério a liberdade. Inclusive, Conan tem também uma atitude cavalheiresca, apesar de ser pegador, em relação às mulheres. Ele não tolera qualquer tipo de abuso
em uma história chega a ser preso por defender uma vítima de abuso. Também, surpreendentemente, não tolera perseguição religiosa e várias outras coisas. A sua bússola moral é instintiva e íntegra, natural. E ele, de certa forma, mostra que por trás da maquiagem, das máscaras, a civilização é que é muito mais bárbara, muito mais suja do que parece. Outra característica interessante é sua coragem, seu pragmatismo, o espírito prático. Quando uma princesa está em apuros e precisa ser resgatada, ou um tesouro ser recuperado, os homens civilizados estão discutindo a melhor maneira de fazê-lo quando Conan já foi lá e fez. Ele tem mais atitudes do que palavras, e isso certamente pode nos inspirar. Quando perguntam se ele acredita ou duvida dos deuses, se há vida após a morte, se a vida na realidade é uma ilusão, ele mostra não se preocupar com isso. Deixem que os filósofos debatam sem parar. Eu vivo a minha vida, um dia de cada vez. Ao contrário do que parece, ele também é muito inteligente e fluente em dezenas de línguas, pois em cada história ele está num lugar diferente no mundo. Também é um líder carismático, participativo e um hábil comandante de tropas. Cada aventura se passa em diferentes momentos da sua vida. Em algumas ele é um ladrão, em outras ele é um pirata, um mercenário e por fim um rei. Independente da situação que se encontra, mesmo o rei, ele não perde a sua própria essência, a sua verdadeira natureza, até mesmo porque ele mesmo é quem se faz rei. Ele conquista o trono pelas suas próprias mãos. Conan também é aquele que sobrevive, que faz o que é necessário para se manter de pé. Quase todas as ilustrações que vemos refletem a luta, a angústia, mas principalmente a superação. Mesmo completamente lascado e enfrentando os mais terríveis perigos, ele acaba por triunfar no final com sua determinação. Talvez a única coisa que Conan realmente tenha medo é a magia e o sobrenatural. Frequentemente enfrenta feiticeiros sinistros e horrores tétricos evocados dos mais profundos abismos. Conan pode derrotar facilmente homens e feras, mas a magia representa a incerteza e forças que desconhece. Você sabe o padrão de ataque de um ser humano, mas ser macumbado é outra história. A magia no universo de Conan, apesar de fantasia, é mais pé no chão e próxima à realidade. Os magos não soltam bolas de fogo à torta e à direita como nos RPGs. O poder vem de dezenas de anos de estudo e principalmente contato com deuses esquecidos e entidades cósmicas. O autor sem dúvida tinha algum conhecimento esotérico, mesmo que apenas teórico. Na história Profetas do Círculo Negro, se não me engano, é descrito um talismã astrológico feito em determinadas condições de alinhamento com os astros, que colocado de forma escondida na cama de um homem, acaba por atrair a doença e a morte para ele. Quem entende de magia astrológica sabe que algo assim é possível, assim como no Voodoo e a ideia da magia simpática de colocar patuás próximo ao alvo do local em que dorme. Alguns outros temas esotéricos são mencionados. A era em que se passa a história de Conan é a Era Iboriana, depois da queda de Atlântida, que certamente faz referência à Hiperbórea descrita por Rudolf Steiner e Helena Blavatsky, da antroposofia e da teosofia. A Era Iboriana faz referências à nossa própria história, e tal como em O Senhor dos Anéis, se passa em uma época muito distante, em nosso próprio mundo. Os estígios são especialistas em magia e moram em um lugar com pirâmides e sacerdotes que cultuam Set. É uma civilização fictícia que certamente te faz lembrar de outro povo do nosso mundo. Sendo assim, todas as aventuras possuem algo de familiar e ao mesmo tempo algo tétrico, diferente, misterioso. Conan é mais profundo do que parece.
apesar de poder ser apreciado pelas histórias rápidas de ação e aventura. Como disse antes, depois da morte do autor, alguns continuaram a escrever histórias, algumas mais avacalhadas, outras mais interessantes. Uma dessas histórias é do filme original, que praticamente inaugurou a carreira artística do Schwarzenegger. O filme se propõe a inventar uma origem para o bárbaro e uma história de massacre, vingança, ação, cultos obscuros às serpentes, romance, tragédia. Se você não viu, terá spoilers, obviamente. Dá pra ver que é um filme mais profundo do que parece, porque já inicia com uma frase de Nietzsche: "O que não o mata te fortalece." E essa frase ecoa por toda a narrativa. O pai de Conan, um ferreiro habilidoso, diz ao filho que o deus dos cimérios, Crom, não pede culto, não pede orações e nem oferendas. Para entrar no Valhalla, depois da morte, deve responder corretamente o enigma do aço. E o pai continua que não se pode confiar em homens, mulheres, deuses, mas no aço, numa boa espada de aço forjada, nisso se pode confiar. Rapidamente o jogo muda quando o feiticeiro conquistador Dul-Sadum surge com um pequeno exército e mata quase todos, incluindo os pais de Conan, e ficam com a espada de seu pai. O menino bárbaro é vendido como escravo e condenado a girar uma roda, a roda da dor, que moe cereais. O menino, de tanto trabalhar, depois de muitos anos, vira um fisiculturista musculoso e poderoso. Com seu potencial, acaba sendo comprado para um trabalho ainda pior: ser um gladiador em batalhas mortais e sanguinárias. O interessante dessa fase é que, mesmo liberto da roda da dor, ainda a carrega consigo por meio de um colar, um pingente. Inclusive é muito parecido com um dos símbolos do budismo, a roda do Dharma, que contém o caminho óctuplo do pensamento correto, compreensão correta, fala correta. De certa forma, para o budismo, de forma simplória, poderíamos dizer que seria o manual para escapar do sofrimento oferecido pelo ciclo kármico do samsara, escapar da escravidão, de certa forma, andar em círculos, sem iluminação, sendo condenado a reencarnar repetidamente. Lembra bastante o que é mostrado nessa primeira etapa do filme. Mas nada é em vão para Conan, e o que não o mata, o fortalece. Ele carrega o pingente para não esquecer o sofrimento que o forjou até aqui. Nosso bárbaro conquista a liberdade novamente, depois de matar muitos oponentes na arena de gladiadores, e vaga sozinho em busca de vingança. Encontra-se de forma sensual e assustadora como uma bruxa, em busca de respostas da sua própria jornada, até que, ao fugir de lobos, adentra em uma caverna oculta em que descobre um artefato lendário, uma espada atlante, praticamente mágica. Acaba fazendo dois grandes amigos e, de certa forma, um interesse amoroso, e o trio se une em propósito, quando são contratados para resgatar a filha de um rei, que acabou se envolvendo em um culto, uma seita serpentina com altas doses de lavagem cerebral, liderada por nada mais nada menos que Dul-Sadum, o feiticeiro que matou os pais de Conan. O símbolo desse culto é quase um Ouroboros alquímico. É uma serpente de 2 cabeças e um fundo com o sol e a lua. Conan agora usa esse símbolo como pingente, como lembrança do seu objetivo, e não mais o passado da roda do sofrimento. Bem, depois da tentativa frustrada de adentrar no culto iniciático de Doom, Conan é capturado e o feiticeiro zomba de Conan e o enigma do aço. Ele dá outra resposta, diferente da do pai do bárbaro. Com um simples gesto, uma devota de seu culto se joga prontamente de uma altura mortal, caindo tão graciosamente quanto uma máquina de lavar roupa Brastemp, tamanha a autoridade espiritual de Dul-Sadum. Ele diz que, na realidade, o aço é fraco
e pode se quebrar. A carne é que é forte, pois é a carne que empunha o aço. É o poder da carne a verdadeira resposta para o feiticeiro. Conan é então espancado e crucificado, deixado para morrer. Mas sua vontade é maior que o sofrimento imposto, e por meio de um complexo ritual em que o embalam como um rocambole de músculos e o cobrem de runas, ele volta à vida. Essa experiência, essa morte iniciática, certamente o muda. Ele renasce mais forte, mais habilidoso e principalmente mais determinado, mais focado. A sua força interior aumenta. Em dado momento, chega a enfrentar um inimigo poderoso que impunha a lâmina de seu pai. Sua espada Atlante é mais poderosa, no entanto, e além de ceifar o inimigo, parte a espada forjada pelo seu pai no meio. Ele a segura com os braços abertos. Ele não se chateou pela danificação do aço. Na realidade, simbolicamente representa que superou suas origens, rompeu até mesmo com limitações da sua própria ancestralidade. Mas o inimigo final é Thulsa-Doom, eventualmente. E no fim do filme, Conan o ceifa de forma humilhante. Com a lâmina de aço quebrada que pertencia ao seu pai, parte a carne do feiticeiro e chega a decapitá-lo. Ele atira a cabeça nos devotos do culto sinistro, que correm afugentados, e fica pensativo, reflexivo, percebendo que finalmente solucionou o enigma. Seu pai dizia que o aço era a resposta. Thulsa-Doom dizia que era a carne. Mas com a morte de Thulsa-Doom por uma espada quebrada, provou-se que tanto o aço quanto a carne poderiam sucumbir. O aço se estilhaça e a carne é partida. A verdadeira força está na vontade. É a vontade a responsável por conduzir a carne e empunhar o aço. A carne fica fraca, o aço se desgasta, mas a vontade é indomável. É a vontade que permite sobreviver, que permite que o indivíduo supere as dificuldades, se transforme, aguente as dores e se fortaleça. A vontade é um tema central na filosofia de Nietzsche. E, de forma esotérica, temos outra vontade também, o conceito de uma verdadeira vontade, como sugere o Telema de Aleister Crowley, que diferencia de uma reles vontade de tomar um sorvete, por exemplo. Esotericamente, a vontade é descobrir sua missão, buscar sua estrela, entrar em contato com seu eu superior e ser transformado, transmutado. E Conan, sem dúvida, atinge esse estado, soluciona o enigma e se torna livre, seja por uma ótica filosófica de Nietzsche, como um Übermensch, ou de forma espiritual telêmica. O importante é que seu lugar no Valhalla está garantido. Descobrir a vontade é apenas a metade do caminho, pois no fim, diz que eventualmente Conan luta até se tornar rei. Sem dúvidas, devemos buscar também a realeza, não é? Tornarmos soberanos do nosso caminho, deixarmos de ser escravos, entender o que nos aprisiona. Existem inúmeros aspectos interessantes, filosóficos, históricos, esotéricos, a serem explorados no universo de Conan. Mas não é nada óbvio. É preciso enxergar algumas sutilezas por detrás do sangue e dos músculos. O filme em si dá para tirar outras lições também, tipo o alerta com cultos estranhos, cuidado com seitas, com líderes autoritários e carismáticos. No ocultismo sério não tem dessa. Mas recomendo ler a obra original, as histórias originais do Conan, que vou deixar na descrição do vídeo, como sempre. E o deus Crom ri do alto de sua montanha.